O velho de 73 anos acolheu em sua casa uma jovem que encontrou no pântano e, no dia seguinte, toda a aldeia ficou paralisada com seus gritos. Quando a vizinha entrou correndo na casa dele, ficou boquiaberta com o que viu. Margaret acordou antes dos galos, como sempre. Em sua casa, ainda reinava a escuridão, como se a própria noite não quisesse ceder seu domínio ao novo dia. Mas a mulher da aldeia estava acostumada a se levantar com os primeiros raios de luz, mesmo que apenas mal atravessassem o denso nevoeiro. Dormir é para os fracos, trabalhar é para os fortes, costumava brincar, amarrando um lenço colorido sobre os cabelos grisalhos. Mas hoje, sua habitual disposição estava ofuscada por uma inquietação inexplicável. Como se, na tranquilidade do amanhecer, um observador invisível estivesse à espreita, acompanhando cada passo. Margaret espiou pela janela. Lá fora, a aldeia ainda dormia, envolta em um manto prateado de neblina. As janelas das casas, como olhos silenciosos, olhavam para o nada. Apenas o latido distante de um cachorro lembrava que a vida ali não parava. Suas mãos automaticamente pegaram a cesta de sempre, sua companheira em todas as caminhadas para colher cogumelos. As florestas da aldeia eram generosas nesta estação, recompensando aqueles que conheciam suas trilhas secretas. Margaret se orgulhava de sua habilidade em encontrar os cantos mais escondidos, como se a própria natureza compartilhasse com ela seus segredos. Quando Margaret cruzou a soleira da porta, foi envolvida pelo ar frio da manhã. O mundo ao redor parecia conter a respiração. Até o vento, que costumava soprar pelos quintais, hoje estava quieto. Não gosto disso, murmurou, puxando o xale de lã mais perto do corpo. Mas quem, senão eu? Os cogumelos não se colheriam sozinhos. Passo a passo, ela se aproximava da borda da aldeia. As casas ali ficavam como velhos, curvados pelo tempo e pelo vento. Seus telhados inclinados pareciam chapéus postos de lado, e as janelas, a olhos cansados que já viram demais. Sentado na varanda de uma dessas casas estava Henry. Sua figura encurvada parecia se fundir com a penumbra da manhã. Ele era como o espírito daquela aldeia. Eterno, imutável. Margot, aonde vai tão cedo? Aposto que vai ver um pretendente toda arrumada assim, disse ele com uma voz rouca, como uma fechadura antiga que não era aberta há muito tempo. Margaret estremeceu. Mesmo sabendo que Henry costumava sentar-se ali, não esperava ouvir sua voz naquele momento. Vou colher cogumelos, Henry. Aonde eu iria, nesta idade, atrás de pretendentes? Vivi com Charlie uma vida inteira, e desde que ele se foi, já não me interesso por homens. Já sou avó há muito tempo, respondeu ela. Henry, por que nunca se casou depois de Mary? Perguntou Margaret, com uma leve censura na voz, mas também com sincera compaixão. Você ainda nem tinha 40 anos quando ficou sozinho. Lembro como as mulheres daqui corriam atrás de você. Margaret não percebeu a sombra de tristeza que passou pelo rosto do homem. Ele desviou o olhar, como se escondesse algo muito pessoal. Margot, você estava com pressa para os cogumelos, disse ele secamente, acenando com a mão na direção da floresta. Vai logo, antes que os vizinhos cheguem primeiro. Mas você, como sempre, resmungou Margaret, pegando a cesta. Me pare e depois fica bravo. Se não quer falar, não fale. Eu já vou. Ah, Henry, você não muda. Ela seguiu para a floresta sem olhar para trás. Henry ficou muito tempo observando-a partir, balançando a cabeça, e finalmente murmurou para si mesmo.
Essa mulher quer saber de tudo. Ele suspirou profundamente, como alguém acostumado a carregar o peso das lembranças. Lembranças que pesavam mais do que qualquer trabalho da aldeia. Ele nunca compartilhara sua história com ninguém. Não podia. E para quê? Os aldeões sempre inventavam suas próprias versões da verdade. Houve um tempo em que ele foi feliz. Ele amava Mary como um homem pode amar uma mulher que se torna o centro de sua vida. A única coisa que faltava em sua família eram filhos. Mas naquela época, ninguém falava sobre tratamentos modernos para infertilidade. Só restava acreditar em um milagre. E Mary acreditava. E esse milagre realmente aconteceu. Desde o início da gravidez, Henry a carregava nos braços, como se temesse que ela se quebrasse. Ele imaginava como a chegada do bebê tornaria sua família verdadeiramente completa, trazendo alegria ao lar. Mas o destino decidiu de outra forma. No 8º mês de gravidez, Mary sentiu um mal-estar repentino. Os médicos a enviaram para o hospital e, no dia seguinte, tomaram a decisão de realizar uma cirurgia de emergência. O parto foi difícil. Difícil demais. Mary não sobreviveu. E o bebê também não. Ele nem sequer teve a chance de respirar. Naquele dia, Henry gritou pela primeira vez como um animal ferido. Seu grito ecoou pelos corredores do hospital até que ele desabou no chão frio de azulejos. Os médicos apenas deram de ombros, repetindo que não havia nada que pudesse ser feito. Isso acontece. Sinto muito, disse a parteira em voz baixa, mas essas palavras não mudaram nada. Depois do funeral, Henry se fechou em si mesmo. Ele não conseguia entender por que a vida era tão cruel. A cada ano, sua dor penetrava ainda mais fundo em sua alma, e ele se afastava cada vez mais das pessoas. Finalmente, mudou-se para a aldeia onde Mary havia nascido. A casa dela se tornou seu refúgio. Ali, ele vivia sozinho, como um ermitão, preferindo o silêncio ao barulho das vozes alheias. Os aldeões o evitavam. Para eles, ele era um estranho, um homem sombrio e reservado. Apenas Margaret, às vezes, tentava conversar com ele. De vez em quando, até fofocava sobre ele, acrescentando histórias que ele nunca havia contado. E, no entanto, Henry continuava a viver como sabia. Mas um dia, tudo mudou. Alguém bateu à sua porta. Um desconhecido. O homem disse algo, e Henry, sem hesitar muito, o deixou entrar. Meia hora depois, um grito terrível ecoou da casa. Ninguém sabia o que acontecia por trás daquela porta fechada. Na manhã seguinte, o desconhecido foi embora, e Henry continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, visitantes como esse começaram a aparecer com mais frequência. E, todas as vezes, após sua partida, a aldeia se agitava com rumores. Quem eram essas pessoas? O que queriam? Henry nunca explicava nada. E, as perguntas, apenas franzia o senho, sombrio. Agora, caminhando em direção à floresta, Margaret involuntariamente pensava no vizinho recluso. Não conseguia se livrar da sensação de que, por trás de seu silêncio, havia algo mais do que apenas a dor da perda. O caminho para a floresta era familiar, mas hoje parecia diferente. O nevoeiro se estendia sobre a terra como um cobertor espesso, ocultando as trilhas, e as árvores pareciam mais altas do que de costume. Suas silhuetas escuras lembravam gigantes parados em expectativa.
Parecia que a própria natureza escondia algo. Não se pode pensar em coisas ruins, disse Margaret a si mesma, tentando afastar a sensação estranha. A floresta não gosta daqueles que têm medo. Passo a passo, ela avançava para dentro da mata. Sua cesta se enchia de cogumelos, e seu coração, aos poucos, se acalmava. Mas algo ainda a incomodava. Cada farfalhar, cada estalo de galho sob os pés, parecia alto demais. E então, inesperadamente, Margaret ouviu um som que não deveria estar ali. Um gemido. Baixo, quase imperceptível, como se viesse do próprio ar. Ela parou. Seu coração disparou, e seus dedos se apertaram em torno da alça da cesta. Quem está aí? Gritou ela, esperando que fosse apenas sua imaginação. A resposta foi outro gemido. Dessa vez, mais alto. O som vinha das profundezas da floresta, do lugar onde se espalhava o antigo pântano. Meu Deus, sussurrou Margaret, sentindo um calafrio percorrer suas costas. Ela deu um passo à frente. Depois outro. A floresta parecia tentar impedi-la, galhos agarravam suas mangas, raízes enroscavam-se em suas botas. Mas a curiosidade, ou o senso de dever, a empurrava adiante. Quando finalmente chegou ao pântano, deparou-se com uma visão assustadora. Em um dos pequenos montes de terra cercados por lama líquida, jazia uma figura. Era uma pessoa. Viva ou morta, ela não sabia. Ei! Você me ouve? Gritou ela, tentando abafar o som de seu próprio coração batendo forte. A figura se mexeu. Era uma resposta. A pessoa estava viva. Aguente firme, estou indo. Margaret largou a cesta, pegou um galho longo do chão e, reunindo toda a sua coragem, avançou pelo pântano. Cada passo era uma luta, o chão sob seus pés afundava, ameaçando engoli-la. Mas ela não podia deixar aquela pessoa para trás. Quando finalmente alcançou o montículo, viu que era uma mulher. Jovem, com os cabelos desgrenhados e o rosto coberto de lama e lágrimas. Vamos, eu vou te ajudar, disse Margaret, estendendo o galho. Agarre-se ao galho. A mulher ergueu os olhos para ela. Havia tanta dor e medo neles que Margaret sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela mal conseguia se equilibrar, tentando ajudar a desconhecida a se libertar da lama viscosa. O chão sob seus pés afundava ameaçadoramente, e o pântano parecia querer arrastá-las para suas profundezas frias. Cuidado, querida, segure firme, vou puxar mais um pouco, disse ela ao sentir que a mulher estava perdendo as forças. Após 10 minutos de luta contra o pântano, Margaret conseguiu puxá-la para um pedaço de terra firme. Ela mal conseguia se manter de pé, exausta. A desconhecida respirava pesadamente, seu rosto pálido como giz, e seus lábios trêmulos mal se moviam. Obrigada! Sussurrou ela, mas havia mais medo do que gratidão em sua voz. Margaret segurou-a firme pela cintura e começou a guiá-la para fora daquele lugar traiçoeiro. Cada passo era difícil. O silêncio da floresta parecia se fechar ao redor delas, transformando-se em uma parede invisível. Até os pássaros, normalmente barulhentos a essa hora, pareciam ter se calado, observando aquela estranha dupla. Quem é você? Como veio parar aqui? Perguntou Margaret, esperando se distrair um pouco da jornada cansativa. A desconhecida não respondeu de imediato. Parecia escolher as palavras com cuidado, temendo que qualquer erro lhe trouxesse ainda mais problemas.
Eu não me lembro, disse finalmente, baixando os olhos. Tudo o que lembro é que acordei já aqui. Depois, só dor, frio e escuridão. Margaret franziu a testa. Essa resposta lhe pareceu estranha demais. Mas agora não era o momento para perguntas. O mais importante era tirá-la da floresta. Está bem, querida, suspirou ela. Primeiro saímos daqui, depois tentamos entender. A aldeia está perto, lá vão te ajudar. Caminhavam devagar, quase às cegas. O nevoeiro que subia do pântano se tornará denso como leite, ocultando o caminho. Margaret tentava lembrar cada trilha, cada curva daquela floresta tão familiar, mas o medo a confundia. Seus próprios passos ecoavam como batidas de um coração, ressoando nesse espaço fantasmagórico. Finalmente, à frente, surgiu uma luz, um espaço entre as árvores, levando à estrada. Margaret sentiu uma centelha de esperança se acender dentro de si. Estamos quase lá, disse ela, tentando encorajá-la. Só mais um pouco. Mas, assim que deram o último passo para fora da mata, a desconhecida gemeu e, cambaleando, quase desabou no chão. Meu Deus, o que é isso? Exclamou Margaret, conseguindo segurá-la a tempo. A mulher agarrou seu ombro, apertando-se a ela como um náufrago se agarra a uma boia. Seu rosto se contorceu de dor, e seus olhos voltaram a refletir aquele medo que Margaret já havia notado no pântano. Aguente firme, querida, aguente firme, sussurrou ela, tentando acalmá-la. Não consigo mais andar em minhas costas, dói demais, murmurou a desconhecida entre lágrimas. Margaret assentou cuidadosamente na grama ao lado da estrada e, tirando seu lenço, cobriu-lhe os ombros. Levá-la sozinha seria impossível. Já não tinha mais essa força, e ela própria sofria com dores nas costas e nos joelhos. Não durma, está me ouvindo? Disse ela, sacudindo suavemente a mulher pelo ombro. A desconhecida apenas assentiu fracamente. Seus olhos, quase fechados, brilhavam sob a luz fraca. Vou correr até a aldeia e buscar ajuda. Margaret já se aproximava da estrada quando ouviu o rangido de rodas e o som abafado de cascos no chão úmido. Seu coração parou por um instante, depois disparou de novo. Graças a Deus, suspirou aliviada ao ver a silhueta escura de uma carroça emergindo do nevoeiro espesso. Quando o veículo se aproximou, ela reconheceu Henry. Seu rosto austero sob o chapéu escuro parecia ainda mais fechado do que de costume. Margot? Perguntou ele, parando o cavalo. Você saiu da floresta só agora? Passou o dia todo procurando cogumelos? Henry, ajude-me, implorou Margaret. Encontrei uma mulher na floresta, presa no pântano. Ela está quase sem forças, não consegue mais andar. Consegui trazê-la até a trilha, mas além disso, não consegui. Onde exatamente ela ficou? Perguntou Henry, preocupado. Margaret deu referências do local onde havia deixado a mulher e já se preparava para subir na carroça, mas Henry a impediu. Ele disse que seus filhos já estavam há meio-dia procurando por ela e que toda a aldeia estava preocupada. Margaret então decidiu voltar para casa e tranquilizar sua família, enquanto Henry dirigia a carroça para o local indicado. O cavalo caminhava lentamente pela trilha estreita, e o rangido da carroça ecoava no silêncio como se marcasse o tempo. A floresta ainda estava mergulhada no nevoeiro, e até mesmo suas formas familiares pareciam estranhas. Quando ele chegou ao pântano, seus olhos imediatamente avistaram um lenço branco no chão. No pequeno monte de terra firme, avistou a silhueta de uma mulher sentada no chão.
Ela parecia um fantasma, um imóvel, cabeça baixa. Ei! Gritou ele, pulando da carroça. Você está viva? A mulher levantou o rosto. Estava pálido como giz, e seus olhos brilhavam com lágrimas e medo. Ajude-me, sussurrou ela. Henry deu um passo à frente, testando o chão sob seus pés para não afundar na lama. Cada movimento fazia a terra encharcada emitir um som pegajoso, mas ele caminhava com firmeza. Calma, calma, eu vou ajudar, disse ele, estendendo-lhe a mão. Levante-se. Apenas se segure firme. Ela tentou se erguer, mas suas pernas fraquejaram, e Henry a segurou com firmeza pelo braço. Pronto. Agora vamos devagar até a carroça. A caminhada demorou mais do que ele esperava. A mulher estava fraca, suas pernas vacilavam, e às vezes ela soltava gemidos baixos de dor. Mas Henry não apressou o passo. Apenas a sustentava em silêncio, garantindo que ela não caísse. Aqui, sente-se, disse ele quando finalmente chegaram à carroça. Vou ajudá-la. Ele ergueu com facilidade e acomodou-o sobre a palha macia. A mulher soltou um pequeno grito, mas logo ficou em silêncio, lançando-lhe um olhar de gratidão. Aguente firme, logo estaremos em casa, disse ele, tomando seu lugar e estalando as rédeas. A viagem até a aldeia foi lenta. Henry evitava caminhos esburacados, tentando não causar desconforto à passageira. Ela permaneceu quieta, com as mãos apertadas sobre os joelhos, olhando para longe. Parecia que sua mente estava distante dali. Como você veio parar aqui? Perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio. A mulher tremeu levemente, como se a pergunta a tivesse surpreendido. Eu não sei, sussurrou ela. Não lembro de nada. Apenas acordei no pântano. Henry lançou-lhe um olhar de relance, mas não disse nada. Quando chegaram à casa dele, ele parou o cavalo diante do portão. Sua casa, baixa e robusta, parecia um refúgio seguro contra qualquer adversidade. Entre, não tenha medo, disse ele, abrindo a porta. Aqui está quente. Você pode descansar e depois decidimos o que fazer. A mulher assentiu, mas hesitou antes de dar o primeiro passo, como se temesse cruzar o limiar. Lave-se primeiro, disse Henry, apontando para a bacia com água ao lado da parede. Vou pegar algo para você vestir. Ele saiu para outro cômodo e logo voltou com um vestido limpo, dobrado com cuidado. Era uma roupa de sua falecida esposa. Henry a colocou silenciosamente sobre a mesa, perto da mulher, e foi até ao fogão para verificar se a lenha ainda queimava. Aqui, troque de roupa. Depois jantamos. Ela assentiu com gratidão, pegou o vestido e foi para o pequeno quarto. Enquanto isso, Henry arrumou a mesa, um pão quente, batatas com endro e leite fresco. Uma refeição simples, mas nutritiva. Quando a mulher voltou, já vestida, ele notou como a roupa da esposa parecia ganhar vida nela. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira. Precisa se fortalecer. Ela obedeceu, mas comia devagar, como se cada movimento exigisse muito esforço. Obrigada, disse ela novamente ao terminar. Agora descanse, respondeu Henry, levantando-se. Arrumei a cama no quarto ao lado. Ninguém vai te incomodar. A mulher se levantou, fez uma leve reverência e o seguiu. O quarto era pequeno, mas aconchegante, uma cama de madeira, uma toalha bordada sobre a mesa e uma cadeira velha perto da janela. Ela olhou ao redor, como se quisesse memorizar cada detalhe,
Obrigada, disse novamente, sua voz soando um pouco mais firme. Durma. O amanhã sempre traz respostas, respondeu Henry, fechando a porta atrás dela. Henry voltou para a cozinha, suspirou fundo e se sentou à mesa. De repente, ouviu uma batida hesitante na porta. Era Margarete, viera saber sobre a desconhecida. Está tudo bem. Já a alimentei e mandei dormir. Amanhã veremos o que fazer. Que bom, Henry. Obrigada por acolhê-la. Eu mesma não tinha onde acomodá-la. Passo aqui amanhã. Na manhã seguinte, a mulher acordou com o render abafado do assoalho. A luz do sol entrava pelas cortinas, iluminando o pequeno quarto com um brilho suave e quente. Seu corpo doía de cansaço, mas a dor mais intensa estava nas costas. Com dificuldade, levantou-se, curvada, foi até a cozinha, onde Henry já estava ocupado no fogão. Bom dia, disse ela, tentando soar animada, mas sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Henry se virou, lançou-lhe um olhar rápido e franziu a testa ao notar sua postura rígida. O que está doendo? Perguntou ele, aproximando-se. A mulher abaixou os olhos e respondeu quase num sussurro. As costas. Uma dor aguda. Irradia para as pernas e braços. É difícil até me levantar. Henry assentiu pensativo, limpando as mãos num pano. Entendido. Então é o seguinte. Volte para o quarto, tire a roupa da cintura para cima e deite-se. Ela arregalou os olhos, seu rosto se contorceu em medo e confusão. O quê? Por quê? Henry percebeu seu receio e explicou calmamente. Não se assuste. Sou um endireitador de ossos. Há anos ajudo as pessoas a voltarem a andar. Vou ver o que há de errado com você e consertar. Ela hesitou, ainda olhando para ele com desconfiança. Mas havia algo em seu tom, uma segurança firme e tranquila, que a fez assentir. Certo, sussurrou. Tem certeza de que isso vai ajudar? Se você fizer o que eu disser, vai ajudar, garantiu Henry. Agora vá, sem perder tempo. Ele saiu para a cozinha para dar-lhe privacidade e abriu uma gaveta, de onde tirou um pequeno martelo de madeira e alguns pinos curtos. Pegou-os e bateu suavemente na porta do quarto. Pronto. Sim, veio a resposta hesitante. Henry entrou. A mulher estava deitada na cama, cobrindo o peito com um cobertor, suas costas expostas. Ele notou a tensão em seus ombros. Relaxe, disse ele, aproximando-se. Vai doer um pouco, mas depois vai se sentir melhor. Prometo. Ela assentiu, fechando os olhos. Henry colocou uma toalha dobrada sobre a parte inferior de suas costas para suavizar os impactos, depois posicionou um dos pinos contra sua coluna e deu uma batida leve com o martelo. Ela se sobressaltou, soltando um grito de surpresa e dor. Mas Henry continuou seu trabalho. Foi quando a porta se abriu abruptamente, e Margaret apareceu no batente, seus olhos arregalados, seu rosto vermelho de indignação e suspeita. Henry Thomas, o que diabos você está fazendo? Exclamou ela, olhando para o martelo em sua mão e para a mulher deitada com as costas nuas. A mulher tentou se cobrir com o cobertor, mas Henry levantou a mão num gesto tranquilo. Margot, você enlouqueceu? Disse ele, irritado. Feche a porta e não atrapalhe. O que quer dizer com não atrapalhe? A voz de Margaret era desafiadora. Corri para cá achando que você estava machucando essa pobre mulher, e agora isso?
Explique-se. Henry suspirou profundamente, colocou o martelo sobre a mesa e olhou diretamente para Margaret. Seu olhar era sério, mas calmo. Se você parar de gritar, eu explico tudo. Ele cruzou os braços e continuou. Eu sou um endireitador, Margot. Cuido das pessoas. Costas, ossos, articulações. Meu avô fazia isso. Meu pai fazia isso. E agora eu. E essa mulher, eu estou salvando, não machucando. Margaret ficou em silêncio, ainda olhando desconfiada para o pequeno martelo e para a mulher deitada. Mas, os gritos? Perguntou hesitante. Quantas vezes a aldeia ouviu gritos vindos da sua casa? Todos pensavam que você fazia algo terrível aqui dentro. Henry franziu a testa, mas um leve sorriso passou por seus olhos. Gritos, sim, sempre há. Dói quando se consertam ossos. Mas a dor passa, e a pessoa depois anda como nova. Vem para mim até os que não conseguem mais andar, e saem daqui sobre as próprias pernas, sorrindo. Mas nunca contei isso a ninguém. Para quê? Para que a aldeia inteira viesse morar na minha varanda. Ele fez uma pausa, observando Margaret atentamente. Agora você entendeu? Margaret abaixou os olhos, envergonhada. Não esperava aquela explicação. Suas suspeitas deram lugar a um sentimento de culpa. Desculpe, Henry. Eu não sabia. E quem poderia imaginar? Você nunca disse nada. Henry apenas acenou com a mão e voltou-se para a mulher deitada. Está bem, já que entendeu, me deixe terminar. Ele sorriu de leve. E depois, se quiser, você mesmo experimenta. Vive reclamando da sua coluna. Margaret sorriu, ainda um pouco desconcertada. Talvez eu tente. Mas primeiro ajude ela. Margot, já que está aqui, ponha a mesa. O café está no fogão e faça um chá. Enquanto isso, eu termino o tratamento. Ela franziu a testa, mas não discutiu e saiu da sala, deixando Henry com a paciente. Pouco depois, o aroma de chá fresco e pão quente encheu a casa. Henry continuou seu trabalho com precisão e confiança. A mulher, pouco a pouco, começou a relaxar, sentindo que estava realmente em boas mãos. Pronto, já chega, disse ele finalmente, colocando os instrumentos de lado. Agora levante-se e tente andar. A mulher se levantou devagar, seus olhos arregalados de surpresa. Está mais leve, sussurrou. É sério, parece que a dor sumiu. Como você faz isso? Henry sorriu, guardando as ferramentas. Meu avô me ensinou. Ele era endireitador de ossos, meu pai também. Está no sangue. O importante é não ter medo. Você é bom nisso, admitiu ela. No começo doeu muito, mas foi porque os ossos estavam voltando ao lugar. Mas agora, sinto-me tão bem. Seus olhos brilharam de gratidão. Obrigada. Eu nem sei como retribuir isso. Não precisa. Amanhã veremos como você estará, respondeu ele com um gesto despreocupado. Agora venha comer. Tem batatas quentes e leite fresco. Você precisa recuperar as forças. Margaret terminava de pôr a mesa quando Henry saiu do quarto. Seu rosto mostrava cansaço, mas em seus olhos havia uma satisfação silenciosa. Sentou-se sem dizer nada e serviu-se de chá,
fazendo um gesto para que se juntassem a ele. Poucos minutos depois, a porta do quarto se abriu, e a mulher apareceu hesitante. Ela parecia muito melhor, embora ainda segurasse a região lombar. O vestido de Henry, um pouco grande, caía bem nela. Margaret, observando-a, percebeu algo estranho, por um breve instante, parecia ver na mulher um reflexo da antiga dona daquela casa. Houve um brilho de surpresa nos olhos da desconhecida quando ela murmurou: Marina. Isso mesmo. Eu lembrei. Meu nome é Marina. Todos olharam para ela. Ela levou as mãos à boca, como se nem acreditasse que havia se lembrado. Como se lembrou? Perguntou Henry, pousando a xícara. Você disse esse nome, e algo se acendeu na minha mente. Isso é bom. A memória logo voltará, disse ele calmamente. Mas precisamos entender como você foi parar naquele pântano. Margaret franziu a testa, olhando-a com renovado interesse. Henry, isso é coisa para o xerife. Ela é da cidade. Como uma mulher da cidade veio parar no nosso bosque sem lembrar de nada? O xerife precisa investigar. Marina olhou assustada para ela. O xerife? Mas por quê? Eu não fiz nada de errado. Margaret respondeu com firmeza, mas de maneira gentil. Não há nada a temer. Mas é melhor assim. Ele pode verificar se estão te procurando. Talvez alguém da sua cidade esteja desesperado para te encontrar. Você mesma quer saber o que aconteceu, não? Marina hesitou, mas assentiu. Ótimo, concluiu Margaret, levantando-se. Vou até ele e explico tudo. Depois ele decide o que fazer. Henry riu baixinho, observando-a sair. Quando Margaret cruzou a porta, ele olhou novamente para Marina. Não se preocupe. O xerife é um homem correto. Não vai fazer nada sem necessidade. Enquanto isso, beba seu chá e descanse. Aqui, ninguém vai te machucar. Marina sentiu com gratidão, sentindo que, finalmente, havia encontrado um lugar seguro. Mas, no fundo, ela sabia, as respostas que estavam por vir poderiam mudar tudo o que sabia sobre si mesma. O xerife Edward chegou perto do anoitecer. Sua figura robusta preencheu o vão da porta, e seu olhar atento captou rapidamente os detalhes, o ambiente simples, mas acolhedor, as xícaras sobre a mesa e o rosto pálido de Marina. Ele acenou brevemente para Henry e Margaret antes de se sentar na cadeira oferecida. Bem, contem-me o que aconteceu aqui, disse ele, dirigindo-se ao dono da casa. Henry respondeu com a mesma contenção de sempre e Margaret a encontrou na floresta. Estava no pântano. Ela mesma não lembra de nada, só conseguiu se recordar do nome. Parece que se chama Marina. Edward assentiu e voltou-se para Marina. Seu olhar suavizou um pouco, mas sua voz permaneceu firme. Marina, certo. Tudo bem. Conte-me o que se lembra. Qualquer detalhe pode ser importante. Marina desviou o olhar, suas mãos apertavam nervosamente a borda do vestido. Quase nada, começou hesitante. Eu só lembro do pântano. E do frio. E também de um movimento, como se eu estivesse andando, mas sem querer. Edward ouviu em silêncio, esperando que ela terminasse. De repente, Marina ergueu a cabeça, seus olhos se arregalaram. Algo pareceu se encaixar em sua memória. Sim, exclamou.
Meu sobrenome. Eu lembrei. Marina Watson. Sou eu. Edward anotou algo em seu caderno, deu-lhe um momento para se recompor e então continuou. Então você vai se interessar em saber que ontem recebemos uma denúncia sobre seu desaparecimento. Seu marido registrou um boletim informando que você não voltou para casa. Segundo o relatório, o nome dele é Andrew Watson. Ao ouvir esse nome, Marina empalideceu. Suas mãos começaram a tremer, e ela se encolheu contra o encosto da cadeira. Margaret e Henry notaram a mudança em seu rosto. Marina, o que foi? Perguntou Edward com cautela. Ela pressionou as palmas das mãos contra o rosto, como se tentasse se esconder da verdade, mas logo começou a falar. Sua voz tremia, mas suas palavras eram claras. Foi ele. Andrew me levou até lá. Para o pântano. No começo, eu não entendia o que estava acontecendo. Me lembro de estar no carro com ele, mas estava sonolenta, como se estivesse sob efeito de alguma coisa. Então, comecei a recuperar a consciência. E, de repente, um golpe. Um golpe forte nas minhas costas. Depois disso, só escuridão. O silêncio preencheu o cômodo. Margaret levou a mão à boca, chocada. Henry franziu a testa, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa. Até Edward, normalmente impassível, ficou sem palavras por um momento. Tem certeza de que foi ele? Perguntou o xerife, quebrando o silêncio. Tenho certeza, respondeu Marina com firmeza. Era Andrew. Eu não sei por que ele fez isso. Mas ele queria que eu ficasse lá. Edward guardou o bloco de anotações no bolso e olhou para Henry. Precisamos resolver isso imediatamente. Se isso se confirmar, ele terá que responder por suas ações. Henry assentiu, seu olhar carregado de seriedade. Não há dúvidas. Um homem que faz isso precisa estar na cadeia. Marina apenas abaixou a cabeça, abatida. Edward se levantou, revisou suas anotações e foi até a porta. Vou tratar disso agora. Mantenham-na na segura. Se Andrew aparecer, me avisem imediatamente. Quando a porta se fechou atrás do xerife, Henry e Margaret trocaram olhares. Sabiam que Marina enfrentaria uma batalha difícil, a lembrar-se de seu passado e encontrar forças para enfrentar o perigo. Antes do amanhecer, a pequena cidade despertou com o sussurro da natureza. No silêncio da manhã, um som abafado ecoou pela casa de Henry. Uma batida firme e decidida, de alguém que não costumava esperar. Henry, que já estava acordado antes do sol nascer, abriu a porta. Do outro lado, estava o xerife Edward. Seu rosto refletia cansaço, mas seus olhos brilhavam com satisfação. Bom dia, Henry, disse ele, esboçando um leve sorriso. Tenho boas notícias. Henry abriu passagem para que ele entrasse. Marina e Margaret, que mal dormiram durante a noite, já estavam preparando o café da manhã e espiaram da cozinha. Seus rostos eram uma mistura de esperança e apreensão. Vamos, conte logo, disse Henry, sentando-se à mesa. O que descobriu? Edward tirou o chapéu e limpou a testa, como se quisesse se livrar da tensão da noite anterior. Andrew foi preso, anunciou ele, olhando diretamente para Marina. Foi mais fácil do que imaginávamos. Ele mesmo apareceu na delegacia ontem à noite, registrou seu desaparecimento e pensou que isso o protegeria.
Mas bastou conectarmos os pontos e enviar uma equipe até ele. Estava dormindo tranquilamente em casa quando os policiais chegaram. Marina ficou imóvel, seus olhos se encheram de lágrimas. Margaret imediatamente se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Viu? Agora ele está preso. Vai ficar tudo bem. Henry olhou atentamente para Edward. E agora? O que acontece com ele? Está na cela de detenção, respondeu o xerife. Já foi acusado preliminarmente. Se as provas se confirmarem, ele pegará uma pena pesada. Continuamos reunindo evidências, mas com o depoimento de Marina, o caso já está claro. Marina assentiu, sentindo um pequeno alívio. Edward fez uma pausa antes de continuar. Além disso, entrei em contato com seus pais. Expliquei a situação. No começo, não acreditaram, mas quando souberam que seu marido quase a matou, decidiram sair imediatamente. São cerca de 400 quilômetros de viagem, mas acho que chegam até o fim do dia. Meus pais, sussurrou Marina, seus olhos arregalados. Eles não sabem? Agora sabem, confirmou Edward. E, pelo que percebi, estão aliviados por saber que você está viva, apesar de chocados com o que Andrew fez. Marina cobriu o rosto com as mãos. A ideia de contar tudo a seus pais a aterrorizava, mas ela sabia que não poderia fugir disso. Ao seu lado estavam Henry e Margaret, e ela sentia o apoio deles sem precisar de palavras. Obrigada, Edward, disse ela em voz baixa. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele. Só se mantenha firme. O resto, nós cuidamos. Edward se levantou, colocou o chapéu e caminhou até a porta. Se precisarem de algo, sabem onde me encontrar. Enquanto isso, vou cuidar da papelada, esse Andrew vai dar trabalho. Henry o acompanhou até a saída e depois voltou para dentro. Margaret já estava arrumando a mesa, tentando distrair Marina de seus pensamentos sombrios. Seus pais virão e te apoiarão, disse ela com um sorriso. E nós também não vamos te deixar sozinha. Marina olhou para todos ao redor. Seus olhos brilhavam de lágrimas, mas em seus lábios surgiu um sorriso fraco. Obrigada. Vocês se tornaram como uma família para mim. A casa mergulhou novamente no silêncio, mas desta vez era um silêncio diferente, tranquilo e cheio de esperança. Marina sabia que agora não estava sozinha em sua luta pela verdade. No final da tarde, o barulho de um carro se aproximando encheu o quintal. Marina correu até a janela, seu coração batendo forte. Ela viu um homem e uma mulher de meia-idade saindo do veículo. Antes mesmo que alguém abrisse o portão, a mulher correu em direção à casa, era sua mãe. Marina! Gritou ela ao entrar no quintal. Marina correu para os braços da mãe. Elas se abraçaram com tanta força que parecia que nada no mundo poderia separá-las novamente. A mãe chorava, acariciando seus cabelos, repetindo: "Você está viva. Minha menina, você está viva." O pai se aproximou mais devagar, mas seu rosto mostrava a mesma emoção intensa. Ele a puxou para um abraço apertado e, com dificuldade, conseguiu dizer: "Achamos que tínhamos te perdido." Marina não conseguiu responder. Ela apenas chorava, sentindo o calor dos pais derreter o gelo do medo que prendia seu coração. "Entrem", interrompeu a cena a voz de Henry. "Está frio lá fora." Todos entraram.
Margaret já estava colocando sobre a mesa tortas ainda quentes que havia assado mais cedo. Henry serviu chá recém-feito e convidou a todos para se sentarem. A mãe de Marina, sentada à mesa, não conseguiu conter as lágrimas novamente. Quando soube que Andrew tentou se livrar de você. Meu Deus, quase desmaiei. Meu coração. Achei que não aguentaria. Como ele pôde, Marina? Confiávamos nele, achávamos que ele te amava, e ele queria te matar, disse ela, com a voz trêmula, cobrindo o rosto com as mãos. O pai de Marina abraçou pelos ombros, tentando acalmá-la. O importante é que ela está conosco agora. Esse canalha terá o que merece. Henry assentiu e acrescentou, Andrew já está sob custódia. O xerife cuidará do caso. Agora vocês precisam pensar na Marina. Ela precisa se recuperar. A mãe, enxugando as lágrimas, olhou para Margaret e Henry com gratidão. Obrigada. Vocês salvaram nossa filha. Nunca esqueceremos isso. Não há motivo para agradecer, respondeu Margaret com um sorriso. O mais importante é que ela está viva. Mas Henry discordou, nem todo mundo faria o mesmo. É nosso dever. Ninguém deve enfrentar a dor sozinho. Fizemos o que precisava ser feito. Mais tarde, quando quase todas as tortas tinham sido devoradas e o chá tomado, a conversa se tornou mais tranquila. Os pais de Marina compartilharam suas angústias, contando como ficaram sem chão durante a viagem até a cidade. Marina, mesmo cansada dessas memórias, sentia que cada palavra deles trazia um pouco mais de paz ao seu coração. Ela não estava sozinha. Ela tinha uma família que lutava por ela. Quando a noite caiu, Henry acompanhou os pais de Marina até uma casa próxima, que estava vazia há tempos, mas que havia sido arrumada para recebê-los. Lá, eles puderam descansar com conforto. No dia seguinte, a família de Marina, Henry e Margaret passaram o dia juntos. Caminharam pelos arredores, colheram cogumelos e admiraram a natureza. Entre conversas e risadas, sentiram-se tão próximos que parecia que se conheciam a vida inteira. À noite, quando os pais de Marina começaram a se preparar para a viagem de volta, todos sentiram uma tristeza pela despedida. A mãe de Marina abraçou Margaret e sussurrou, obrigada. Vocês não só salvaram nossa filha, mas se tornaram amigos de verdade. Nunca esqueceremos isso. Voltem sempre, disse Henry com um sorriso, apertando a mão do pai de Marina. Agora esta casa está aberta para vocês. Marina ficou acenando por muito tempo, observando os pais partirem. Ela sabia que aquelas pessoas que encontrou em seu momento mais difícil se tornaram sua verdadeira família. Henry e Margaret entraram para tomar mais uma xícara de chá. Sabe, Henry, estava pensando que talvez ela fique aqui para sempre, disse Margaret, recostando-se na cadeira. Quem ficaria? Henry ergueu a sobrancelha, curioso. Marina, quem mais? Respondeu ela, olhando ao redor da casa. Henry resmungou e sorriu, balançando a cabeça. Você tem muita imaginação, Margot. Já não sou jovem, os cabelos brancos tomaram conta da minha cabeça. Ela ainda é uma garota. Tem uma vida inteira pela frente. Eu me acostumei com a minha calma e tranquila. Ele desviou o olhar e, depois de um momento de silêncio, acrescentou, e como posso pensar em outra coisa quando meu coração ainda pertence à minha Mary? Amei-a por toda a vida. A memória dela é tudo o que me resta. Trair isso?
Eu não conseguiria. Margaret olhou atentamente para Henry e assentiu, seu olhar suavizando. Entendo você. Não pense nada errado, só falei por falar, sem intenção alguma. Apenas sinto pena de você, só isso. Quero que encontre paz. Henry bufou, seus olhos brilhando com leve ironia. Paz, é? Que paz eu teria com uma vizinha como você? Um dia traz uma afogada do pântano, no outro chama a polícia para minha porta. Com você, não há um único dia sem aventuras. Margaret fingiu um gesto dramático de espanto e depois soltou uma risada animada. Ora, me desculpe, Henry, não foi de propósito. Ela fez uma pausa e estreitou os olhos de maneira brincalhona. Diga-me, é verdade que você consegue consertar colunas? Poderia me ajudar? Consigo, respondeu ele seriamente, levantando-se da mesa. Amanhã cedo vou até a floresta, depois resolvemos suas costas. E o que você vai fazer na floresta? Perguntou Margaret, franzindo a testa. Vou colher urtiga, bem forte, explicou Henry. Urtiga é o melhor remédio. Dou umas boas batidas e você vai sair dançando. Margaret arregalou os olhos, surpresa, mas logo percebeu que ele estava brincando e soltou uma gargalhada. Ora, Henry, você é um piadista. Quase acreditei. Está bem, sem urtiga, mas com certeza posso ajudar com a coluna. Já estou farta dessa dor. Henry finalmente riu. Ajudarei, não tem jeito. Mas amanhã, Margaret, sem brincadeiras. Com uma vizinha como você, nem eu vou durar muito tempo. Margaret sorriu. Agora olhava para ele de forma diferente, com confiança e carinho. Ela sabia que, apesar de sua aparência rude, Henry era um homem confiável e bondoso. E ela não permitiria que ele ficasse sozinho. Após esses acontecimentos, a vida na cidadezinha voltou ao ritmo normal, mas entre Margaret e Henry tudo mudou. Conhecida por sua sociabilidade, Margaret passou a chamar Henry para jantar com frequência. Em sua grande mesa de madeira, sempre havia espaço para o vizinho, especialmente quando seus filhos e noras vinham visitá-la. Então, Henry, vai comer sua sopa sozinho de novo? Provocou ela, espiando pelo quintal. Venha jantar conosco, fiz um ensopado delicioso e assei tortas. Além disso, pode conversar com os rapazes. No início, Henry recusava, mas aos poucos começou a aceitar mais vezes. Ele percebeu que a atmosfera calorosa daquela casa iluminava até mesmo seu próprio humor. Margaret servia comida com alegria, suas noras comentavam as novidades da cidade, e seus filhos riam ao lembrar histórias engraçadas da infância. E você, Henry, aposto que também era um travesso na juventude, não? Perguntou um dos filhos de Margaret. Henry sorriu de lado, estreitando os olhos. Fiz algumas travessuras. Mas agora sou um homem tranquilo. Com o tempo, percebemos que o barulho é passageiro, mas o silêncio, ele fica com você para sempre. Bem, agora silêncio não será mais um problema para você, interrompeu Margaret. Nós garantiremos que você nunca fique parado sem fazer nada. Suas palavras foram ditas com um sorriso sincero, e Henry apenas balançou a cabeça, mas em seu coração sentia como era bom fazer parte daquela família, mesmo que não fosse a sua. Margaret, por sua vez, encontrou em sua presença não apenas apoio, mas também um interesse genuíno. Sua vida ficou mais colorida. Agora havia chá compartilhado, conversas na varanda, onde Henry compartilhava sua sabedoria de vida,
e Margaret ria enquanto comentava as fofocas da cidade. Suas pequenas discussões e brincadeiras se tornaram parte da rotina. Sabe, Margot, você mudou minha vida, confessou Henry uma vez, olhando para o pôr do sol. Eu pensava que a velhice significava silêncio e solidão. Mas com uma vizinha como você, não há tempo para tédio. Margaret riu, ajustando seu lenço. Com certeza, Henry. Então acostume-se. Não vamos deixar você sozinho. E assim eles viveram, lado a lado, ajudando um ao outro nas pequenas coisas e compartilhando as alegrias da vida cotidiana. Margaret não se sentia mais solitária, e Henry percebeu que a vida não termina quando se perde alguém querido, enquanto houver pessoas ao redor que tornam cada dia mais brilhante. Obrigado por passar este tempo com nossos personagens. O que você acha? Uma amizade inesperada ou o apoio de um vizinho pode realmente mudar a vida de alguém? Escreva sua opinião nos comentários. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e inscreva-se no nosso canal para mais histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo com amigos, talvez ele inspire alguém a fazer algo importante.